Brasil é um país muito grande, e cada região e cada estado do país possui suas particularidades, o que inclui datas comemorativas e um patrimônio histórico próprio. No estado de São Paulo, a chamada Data Magna Estadual é o 9 de julho, que relembra a Revolução Constitucionalista de 1932, que completa 85 anos em 2017. Muitas vezes são eventos que possuem uma perspectiva regional que contrasta com a perspectiva nacional. Aqui no Nerdologia já vimos um exemplo assim, a Guerra dos Farrapos, um dos vários conflitos internos pelo qual o Brasil já passou. No caso da Guerra de 1932, não seria diferente. Antes de vermos os motivos do conflito, vamos ver os antecedentes. Em 1929, temos a falta de acordo sobre a sucessão do então presidente do Brasil, o paulista Washington Luiz. Os paulistas defendem a candidatura de Júlio Prestes, enquanto Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba propunham o mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada para a presidência. Para não estragar o futuro Nerdologia, Revolução 1930 e Tenentismo, vamos direto ao spoiler do final. O gaúcho Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, passa a governar o país em 3 de novembro de 1930. O novo governo revoga a Constituição de 1891, com o objetivo de estabelecer uma nova Constituição. Dissolve o Congresso Nacional e Getúlio Vargas governava como chefe do governo provisório, apontado pela junta militar que o declarou líder do movimento revolucionário. O governo também instituiu a intervenção federal em governos estaduais, alterando o cenário político e afastando políticos e figuras poderosas que apoiavam Júlio Prestes. Em São Paulo, o primeiro governador apontado por Vargas será João Alberto Lins de Barros, um militar pernambucano. É nesse contexto histórico que ocorre, menos de 2 anos depois, a Revolução de 1932. Mesmo após o governo federal apontar um civil paulista como exigido para governador, os movimentos paulistas afirmavam que o que existia no Brasil era uma ditadura, acusavam seguidas interferências do governo, que o governo provisório não estava cumprindo sua tarefa de convocar uma constituinte para elaborar o novo documento e que o estado de São Paulo era tratado como um inimigo conquistado, pois sua população apoiou Júlio Prestes. Já o governo Vargas e os seus aliados acusavam os paulistas de apenas desejar o retorno das oligarquias cafeiras locais ao poder federal, de serem contra a participação política de outros estados e que parte das oligarquias paulistas eram na verdade separatistas e desejavam acabar com o Brasil. Um exemplo disso seria o fato de que a Constituinte já tinha sido convocada em fevereiro de 1932 e apesar disso, os protestos paulistas apenas aumentaram. As tensões se agravaram em 23 de maio de 1932. Ocorria um grande protesto contra a presença de Oswaldo Aranha, então ministro da Fazenda, em São Paulo, para pressionar o governo paulista. Um grupo de manifestantes tentou invadir a sede de uma organização pró-governo e alguns foram mortos a tiros. No dia seguinte é fundado o movimento MMDC, cujo nome homenageia 4 estudantes mortos. Em 2004, uma lei modifica o nome para MMDC-A, homenageando Alvarenga, que faleceu em decorrência dos ferimentos tempos depois da fundação do grupo. Em 9 de julho, foi lançada uma proclamação da Junta Revolucionária, conclamando os paulistas a lutarem contra o governo Vargas. São Paulo acreditava possuir o apoio de outros estados que teriam sido traídos pela Revolução de 1930, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O que ocorreu, entretanto, é que os paulistas ficaram praticamente isolados, recebendo apoio de apenas voluntários gaúchos. Na época, os atuais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram unificados em um só estado. A região sul-mato-grossense, movida pela proximidade econômica com São Paulo, se separou no breve estado de Maracaju. Curiosamente, em 1977, quando é criado o estado de Mato Grosso do Sul, a divisão é bastante parecida com a de 1932. As tropas paulistas numeravam cerca de 40 mil combatentes, dentre os cerca de 200 mil alistados. O principal núcleo das tropas eram cerca de 10 mil soldados da Força Pública Paulista, a Polícia Estadual, e uma divisão do Exército Brasileiro, que era baseada em São Paulo. A razão da maioria dos voluntários não ter sido armada e colocada em combate era econômica. O estado de São Paulo não possuía armamento suficiente. O governo brasileiro havia mobilizado cerca de 100 mil homens do Exército, Marinha e Polícias para enfrentar os paulistas. A principal frente de guerra foi a região do Vale do Paraíba, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, na época capital do país. Outras frentes foram do Sul Paulista e a fronteira com Minas Gerais.
A Marinha Brasileira bloqueou o principal porto paulista em Santos, impedindo que os revoltosos recebessem armamento e mercadorias. Para apoiar as tropas, a indústria paulista e universidades buscaram elaborar e construir armamentos, como blindados improvisados. Ficaram conhecidos os trens armados paulistas como o Fantasma da Morte. Para suprir a falta de fuzis, alguns soldados usavam matracas para criar o som de metralhadora e tentar amedrontar o inimigo. Um aspecto marcante da Guerra de 1932 foi o uso de aviões de combate pelos dois lados do conflito. Os paulistas investiram seus principais recursos para adquirir armamento clandestinamente no exterior para adquirir aviões. Várias missões de patrulha de bombardeio foram realizadas, incluindo o combate aéreo, que pode ter sido o primeiro da América Latina. Segundo um sobrinho de Santos Dumont, o uso do avião para destruição agravou a depressão do inventor, que cometeria suicídio durante a guerra. O conflito durou cerca de 3 meses. O estado de São Paulo estava economicamente devastado, com boa parte do esforço de guerra dependendo de doações de sua população, e se rendeu em 2 de outubro. Não existe um número final de mortes de ambos os lados, incluindo civis. 2 dos principais comandantes das tropas do governo brasileiro, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, tornariam-se figuras poderosas no governo Vargas. Em 3 de maio de 1933, foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que levaria à promulgação da Constituição Brasileira de 1934. Para o governo Vargas, a Revolução de 1932 foi desnecessária, pois as eleições já tinham data marcada para ocorrer. Para os paulistas, não teria havido redemocratização no Brasil se não fosse pelo movimento armado. Hoje, os restos mortais de 713 combatentes estão sepultados no Obelisco de São Paulo, na capital do estado, onde 2 das principais avenidas homenageiam datas de 1932, a Avenida 23 de Maio e a Avenida 9 de Julho, cujo túnel foi inaugurado em 1938, ironicamente, com a presença de Getúlio Vargas. Nós estamos aqui, com o senhor Domingos Evangelista, tietense, descendente do senhor Salvador Evangelista, que foi um grande combatente na Revolução de 1932. Nós estamos aqui porque ele tem, com certeza, muitas informações, muita história para contar para nós, tietenses. Então, eu vou começar a entrevista perguntando uma coisa básica. Qual foi o impacto durante a Revolução na família do senhor, que o senhor ainda não era nascido na época, né? Mas qual foi o impacto que causou na família do senhor e depois o que o senhor viveu disso, né? E depois as consequências de toda essa vivência do seu pai durante a Revolução. Então, especificamente para o meu pai, eles eram assim, na época eu diria valorosos, né? Eram pessoas do bem, a cidade era muito boa aqui, né? Sempre foi, né? Para criar seus filhos e tal. E ele, como voluntário, ele foi para o fronte aqui, foram para Quitaúna primeiro, né? Em São Paulo, lá em Nebraska, e depois foram para a região de Itapetininga. E nessa batalha do dia 15, onde houve essa rendição depois aí, ele foi ferido, né? Depois de estarem rendidos já ele foi ferido, e por conta disso até alguém ajudou ele ali, algum soldado dos federalistas ali, mas uma pessoa que ajudou ele, contava essas histórias todas, e foi encaminhado para o hospital de Buri e depois para Curitiba. Os outros companheiros dele do grupo foram todos para a Ilha das Flores, lá no Rio de Janeiro, presos. Sim. Eles estavam presos, claro, detidos. Eles eram prisioneiros de guerra, né, diria. Aí ele foi para Curitiba, foi tratado lá, muito bem tratado. Ele comentava isso em um hospital de Curitiba que tinha as freiras, né? E ele foi curado e depois continuou mais um tempo ali, porque não dava para voltar para Tietê ainda, certo? Sim, certo. A coisa ainda estava assim, pocando, eu diria, né? Aí ele trabalhou lá no escritório. Quando foi possível, ele saiu com mais alguns pelo porto de Paranaguá, foi para Santos, para depois voltar para Tietê.
E isso, quanto tempo foi que ele ficou desde que estava em 3 meses, quase 4 meses, acho que ele ficou. Foram voltar em novembro, acho. Né? Certo, mas certo. ele voltou para cá, fez uma foto muito bonita que depois a gente vai ser vista aí, né? Vai ser ilustrado. Ele escreveu uma dedicatória para os pais adotivos dele, certo? Certo. Que também foram meus padrinhos depois, mais tarde, né? 15 anos mais tarde. E nessa dedicatória ele fala dos horrores da batalha da trincheira, né? A agonia que é estar numa trincheira, tá? Ver pessoas tombando, caindo do lado dele, né? Deu como traumático, acho que né? o seu Indalécio Costa, que eram 2 irmãos. O Indalécio Costa tombou do lado dele, assim. Eles estavam perto ali e tal. Enfim, era uma trincheira, né? E o Luiz da Costa, irmão do Indalécio, conferiu, acompanhou, tal, viu aonde o irmão foi sepultado. E depois que passou tudo, que acalmou, sentou a poeira, né? Ele foi lá e trouxeram os restos dele para cá. Entendeu? No Indalécio Costa. Então, meu pai voltou, ele fala desses traumas todos, mas ele já começou a tocar a vida dele, né? E uns anos depois ele foi para São Paulo, trabalhou em vários lugares e tal. Então ele contava muito, ele não ficou traumatizado assim, porque tem pessoas que voltam da guerra, como o pessoal que foi na Segunda Guerra aqui, na Força Expedicionária, seu Ademar Belli, Nenê Zanella, que eu me lembro, conhecia muito bem, eles trabalhavam juntos na Escola Plínio lá. Eles vieram com muito trauma. Seu Nenê veio com muito trauma, ele tinha medo assim disso, qualquer explosão, barulho. Mas enfim, meu pai contava muitas histórias, inclusive no livro do seu Zico Pires, Benedito Pires de Almeida, tem um relato desse, que meu pai conta essas histórias. Mas ele falava de uma coisa assim, porque você sabe que há o espectro da fome, né? Numa trincheira, você não sabe como que vai chegar. Né? A gente não faz ideia do que é estar na trincheira. Né? Ele contava que mais uma vez a fogueira estava acesa ali no chão, um tambor, jogava um saco de feijão dentro e nada fervendo. Era aquilo que tinha pro dia. Essa era a ração. Era aquilo que tinha para o dia. Terrível. Entendeu? Mas ele contava e era muito legal isso. Ele sempre passou para a gente essas informações assim, sem outros delírios, sem nada. Ele falava assim, e uma pessoa que viveu intensamente aquilo e que se orgulhava disso. Ou seja, eu acho que ele conseguiu absorver esse período, né, sem muitos traumas, claro. Porque... Sim. Perfeito. Ele tirou de letra, vamos dizer assim. Eu entendi. A gíria, né? A gente só tem a agradecer a ter entrado nessa família, né? Eu escolhi essa família. Eu acho que é um privilégio. Porque essa revolução representou muito para o país, constitucionalmente. Muito. Porque os ideais dos paulistas era pela liberdade, pela legalidade, que não tinha legalidade. Era nomeado interventor, né? Sim, não existia. O governador do estado era interventor. Né? E São Paulo estava sendo assim bem, era aquele filho, aquele patinho feio da família. O governo federal judiava de São Paulo. Pelo menos é o que a gente vê, né? Na história, né? Nas narrações e tudo mais. Né? Então, para mim, assim, só tenho muito boas lembranças disso tudo. Do meu pai contar e ele, depois de estar ferido, de ir para Curitiba, ele sempre procurou prestar serviço, sempre foi uma pessoa de paz, né? Então eu acho que a Revolução foi assim um marco para São Paulo. E até hoje esses ideais todos estão de pé aí, né? A gente não vai entrar na política de hoje, então, mas esses ideais estão mais do que necessários hoje ainda, precisam ser valorizados. A Revolução foi necessária, importante e teve grandes consequências positivas para o Estado e para o país. Exatamente, porque 2 anos depois veio a nova Constituinte.
Que era? Uma nova Constituição. Por conta disso. Sim. Foi muita pressão. O governo teve que fazer essa outra Constituição, que é a Constituição de 34. Sim. Depois foi alterada, mas teve umas 2 ou 3 constituições. Tá, e o tamanho desse impacto, você pode medir pelo tempo que durou a Revolução. Ela durou um pouco mais de 3 meses. Até a rendição, até o início lá em 9 de julho, que é considerado. Tá, né? E Tietê foi começar a se movimentar aqui no dia 14, uma semana depois, eu acho. Fazer alistamento, todo mundo. E toda a população disponível, né, toda a mão de obra necessária para um evento como esse, foi requisitada e aqui foi uma beleza. Tem o nome de todo mundo aí na publicação. Dezenas de TTS que foram participar. Entendeu? Inclusive Marcelo Tupinambá compôs o hino da Revolução. Isso, perfeito. Nem os músicos ficaram de fora, né? Exatamente. Então tem grandes valores aqui em Tietê. Sim. Maravilha. Eu agradeço essa oportunidade. Senhor Domingos, nós que agradecemos. É importante ter esses depoimentos de pessoas que tiveram contatos com pessoas direto, né? Com os revolucionários. Certo. Tá? E da próxima vez nós vamos aprofundar mais ainda, fazer um especial só com os tietenses que participaram da Revolução de 32. Exatamente. Com certeza. Tem outros herdeiros aí, né? Outros descendentes que poderiam acrescentar bastante coisa. Então tá ótimo. Certo? Tá muito bom? Muito obrigado. Agradeço, viu? Muito e a gente obrigado. se vê brevemente.